Voltei. Vejam aí se ficou melhor. Me dê um feedback. Se tanto o som como a imagem ficou melhor. E aí, turma, ficou melhor? Seja bem-vinda, Elizabeth. Então, turma, melhorou o som e a imagem? Agora, fixei. E aí, sejam todos bem-vindos. Melhorou a imagem? Melhorou o som? Ok. Obrigada, Elizabeth. E aí, vamos compartilhar, gente, essa live de hoje, porque nossos convidados têm grandes conteúdos para passar para vocês. Mas é grandes conteúdos mesmo, certo? Se eu fosse vocês, ficavam aqui. Sejam todos bem-vindos. Júnior, seja bem-vindo. Valdinete, Nathalie, Violeta. Então, esse mês, se vocês estão... Neide, seja bem-vinda. Como vocês estão acompanhando, nós estamos fazendo um bate-papo sobre as doenças psicossomáticas, né? Então, se vocês acompanharam desde a primeira live, vocês já sabem o conceito. Bruna, seja bem-vinda. Já vou chamar você para a gente ir para... Daqui a pouco... Vamos lá, eu já chamo você. Então, assim, vocês já sabem o conceito, né, da... Bruno, eu não tô conseguindo chamar você. Se você quiser me chamar, Cléo também, seja bem-vinda. Eu não tô conseguindo chamar vocês. Se vocês quiserem mandar a solicitação para eu aceitar, veja aí se vocês conseguem. Então, assim, turma, a gente tá falando, né, todo mês de julho, possivelmente no mês de agosto a gente vai continuar falando sobre as doenças psicossomáticas, que nada mais são que um conflito, né, emocional não resolvido. E aí o corpo, ele vai tentar sinalizar para você esse conflito, você precisa olhar para esse conflito. Então a doença, ela vem como você, ela vem como um recadinho. Olha, preste atenção nessa situação, entende? Bruno já está entrando. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, boa tarde. Para nosso bate-papo. Acho que o Cléo, se você puder também, eu não estou conseguindo lhe chamar. Se você puder mandar uma solicitação. E aí, Bruno, como é que tá você me ouvindo está? bem? Estou ouvindo bem. Ah, pronto. Tudo bem, tudo em paz. Uma alegria estar com vocês hoje, nessa tarde. E a nossa também. Já disse que manda aí as danças para todo mundo, chama todo mundo para a live, porque hoje vai dar imperdível. O conteúdo que eu sei que vocês vão falar aqui vai mexer e impactar muita gente. Tem gente que precisa estar ouvindo isso. Então, enquanto o Cléo não chega, eu estava conversando, Bruno, porque esse mês nosso tema foi estar falando sobre as doenças psicossomáticas, né? Quais são os conceitos, é claro, então os dois canais já falaram. E hoje vocês, brilhantemente, desses psicólogos, irão estar tratando como é essa visão, né, sobre as doenças psicossomáticas e principalmente como é que a gente pode ajudar essas pessoas a enxergarem, né? Porque o que eu falei durante esse mês é que a doença psicossomática nada mais é do que uma mensagem que o corpo está mandando para você olhar para algo, né? E nada mais é do que um conflito emocional que não foi resolvido. Está ali para ser resolvido. É isso que o corpo está sinalizando. Então, eu queria que você já pudesse ir falando como é que vocês enxergam essa questão realmente da psicossomática, né, das doenças psicossomáticas, para o pessoal já ir alimentando as perguntas.
Eu sempre costumo dizer que mente e corpo, eles não se separam, né? Por muito tempo da ciência se queriam separar mente e corpo, mas não se separa. Então, por aí já começa, né? Que a mente, eu sempre digo que o corpo, né? Eu gosto muito dessa metáfora, que o corpo é como se fosse uma máquina. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, né, vai para essa máquina. E essa máquina manda uma resposta para o corpo. Então, essa é a ideia da somatização, né? A máquina recebe a informação e manda para o corpo. Exatamente. Cláudia, seja bem-vinda. A gente já começou. Obrigada. Bem, Começamos, exatamente, né? É isso mesmo. Existe, como eu disse, o corpo, na realidade, o corpo e a mente, ele interpreta, né, fatos, porque tudo, na realidade, é como a gente interpreta cada fato, como que a gente recebe, né, esse impacto, como é que o nosso corpo recebe, como nossa mente recebe. E aí, essa interpretação é que vai estar originando todos esses conflitos. Estão ouvindo? Está ouvindo bem? Turma, então, o nosso tema nesse mês é sobre as doenças psicossomáticas, então você quer dar já alguma questão no conceito? falando da psicossomática, da psicologia, né? Você é terapeuta, o colega é psicóloga, né? Então, ela tem não é bem diferente, é quase semelhante, né? Porque as psicossomáticas, psicologia, elas estão relacionadas com outras emoções, sentimentos e ao modo de pensar. É como você acaba de dizer aí. Quer dizer, a psicossomática é aquele todo corpo, mente e a alfa está vindo ruim. Aí, para a psicologia, as emoções incontroladas, os pensamentos negativos, eles encadeiam um desequilíbrio, né? E aí causa todas essas consequências, né? Sobrecarregam as funções. Não é isso, Bruno? Isso, então, é como eu estava só concluindo a minha ideia, né? Eu estava dizendo que o nosso corpo é uma espécie de máquina. Então, tudo que a gente produz vai para essa máquina. E essa máquina, né, que recebe toda essa informação, ela processa. Quando ela não processa através da fala, da expressão, ela apresenta através de sintomas corporais. Então, é a resposta daquilo que a gente vive, daquilo que a gente recebe, né, que gera uma somatização, por exemplo. Verdade. Isso é pura verdade. Existe alguns estudos, algumas estatísticas que dizem que muitas das vezes 80% desses conflitos eles são gerados na criança. Como é que vocês veem esses dados? Então, de fato, a nossa realidade como adultos, né, tem uma grande influência no nosso desenvolvimento, né? A ciência, né, tantos teóricos, tantos estudiosos podem comprovar isso, que ao longo do tempo, a nossa infância e adolescência influencia muito naquilo que nós somos, né? Por exemplo, né, no início do século, né, quando as mulheres começaram a trabalhar, né, assim, vou já iniciando um pouco a minha fala, se falava muito, Freud se falava muito de histeria, né, as mulheres histéricas e tal. E logo quando as mulheres elas começaram a trabalhar, né, a ter a sua, digamos assim, a mulher começou a ter a sua aparência na sociedade, ela começou a pertencer à sociedade, porque então as mulheres eram só donas de casa, né, dona do lar. Então muitas dessas mulheres elas começam a desenvolver algumas paralisias, que para a psicanálise era como se conhecido como histeria, né? Ou seja, as mulheres, né, elas tinham essa sobrecarga daquilo que elas tinham que fazer, né? Elas tinham que contribuir para a sociedade,
tinham que contribuir para casa. Então, tinha situações que aconteceram onde as mulheres paralisavam os braços, né? Ou seja, aquilo que ela precisava trabalhar, né? O pesado que elas tinham que desenvolver não conseguia, porque naquela época se entendia como histeria, mas a gente pode entender como uma somatização, né? Existia uma carga de estresse que dependia dela, ou seja, ela tinha que dar conta daquela função e da dona de casa, não sei o que, de contribuir por lá. Então, muitas dessas mulheres paralisavam quando sabiam que iam ter que ir, né? Acordavam sem mexer os braços, né? As pernas, ou seja, existia uma somatização daquilo que ela precisava resolver, né? Digamos assim. Verdade. E isso a gente pode trazer até a nossa realidade, né? Ainda é nossa realidade. Quantas pessoas elas paralisam, né? Elas paralisam na vida, elas paralisam a mente por conta de um conflito emocional. Isso. Aí é o ganho de tempo para resolver o problema. Pode falar. Daí é um ganho de tempo, porque para o psicólogo é um trauma, né? Dá para ouvir a dor, é um ganho de tempo, que é onde você paralisa, para você tomar consciência e aí resolver o conflito. Porque como gera a doença do corpo, mente, então acaba que o corpo sentindo, né? E aí você tem que tomar providências, tem que correr atrás. Sim, tem que tomar providências. Como seria essas Tomar atitude. Que a gente pode estar oferecendo? São terapias, né? Principalmente a psicologia. Para mim aqui, né? Dependendo da intensidade do conflito, você busca também ajuda do psiquiatra. Sozinho, não consegue. Você fica tempo, fica assim meio que, já posso voltar às atividades novamente. Quando começa, se depara com situações semelhantes e aí volta tudo novamente. Exatamente. E aí tem que ter um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo para estar ajudando, né? Isso. Porque a neurociência, ela fala assim, que esse comportamento repetitivo que a gente termina tomando, seja como defesa, né? Seja como meio de sobrevivência, né? Do nosso organismo. Isso. Ele termina criando um caminho neural, né? A gente chama de engrama. E aí o nosso cérebro, uma das funções dele é poupar energia, ele termina só tomando esse caminho, né? E aí a gente tem que fornecer outros caminhos para ele, né? De modo que o cérebro ele consiga pensar esse novo caminho para que essa pessoa ela realmente consiga sair desse caminho de conflito, né? E aí eu acho que cada um tem uma abordagem diferente, né? Então, Cléo, acho que trabalha com a questão do violinhamento, né? Isso. E aí, Bruno, você tem algumas técnicas específicas? Como é que é? Então, uma das linhas que eu uso de abordagem é o psicodrama. Então, o psicodrama, ele traz eu sou apaixonadíssimo pelo psicodrama, pelo aquilo que ele pode oferecer enquanto terapeuta, né? Enquanto processo terapêutico, melhor dizendo. Porque a gente sabe que existe uma resistência muito grande com relação ao processo terapêutico em si, né? Em procurar a terapia. Então, muitas vezes, isso da fala, né? Do falar é muito difícil. Então, o psicodrama, ele proporciona a gente trabalhar de outras formas, né? Como através da encenação, né? Através da encenação, através da forma da pessoa pode se expressar. Então, tem várias realidades que a gente pode trabalhar. Então, trazendo essa realidade, a somatização, por exemplo, na questão do corpo, né? Existe essa alta carga do estresse, né? Então, a pessoa desenvolve através desse excesso de estresse. Então, o que é que a gente costuma, o que eu costumo trabalhar, né? Entender a situação. Por exemplo, a questão do ônibus. Pegar o ônibus de manhã para ir para o trabalho é um fator que me gera muito estresse. Por exemplo, né, o ônibus cheio, o ônibus lotado,
ao estresse do que eu vou precisar fazer naquele dia, ao problema de chegar atrasado. Então, aquilo ali pode gerar uma carga de estresse, que pode gerar uma dor de barriga, uma dor de cabeça e tantas outras realidades. Então, o que é que se pode fazer? Tentar, né, ver esse local, essa situação de uma outra forma. Não sei, ler um livro, escutar uma música, entender que aquele processo que você vai viver é um processo necessário. Você não tem outro caminho, né? Você não tem como não pegar ônibus. Você vai pegar ônibus. Mas você começa a enxergar e dar uma outra visão àquilo que acontece. E isso se apura, ou se isso se serve para tantas coisas na vida, né? Tem coisas que a gente foge, muda a realidade, ou a gente aprende a conviver, como na maioria das vezes acontece. Então, no meu processo ensino, né, a ver de uma outra forma. Ah, tá certo, o ônibus é estressante e tal, mas você está indo para o seu trabalho, a sua fonte de renda, aquilo que você gosta de fazer, né? Então, tentar enxergar aquela situação de uma outra forma, né? E hoje eu vejo que, por tantas realidades, a gente vive essa turbulência tão grande, né, que hoje em dia eu acho que, não sei, poderia arriscar 90% é somatização das doenças hoje, né, de tanta coisa que a gente vive. Isso. Eu concordo também. Isso. Eu super concordo, porque muitas das vezes como eu disse, a gente não consegue lidar com os nossos conflitos emocionais e aí nosso corpo ele termina falando. Ele está falando o tempo todo. A pessoa não verbaliza, não grita, mas o corpo fala. Está ali dando. E aí essa questão que você fala de enfrentamento, de focar na solução, né? De tirar da vertente do problema e ver o que é que eu posso fazer, ele é muito, muito interessante e importante, né? Essa questão de vocês realmente enfrentar, dando novos significados para aquela situação, né? Isso mais ou menos que eu entendi. Falhou no final, perdão. Deu uma falhada no final, eu não consegui. Não, eu falei que essa questão que você na realidade tirar o foco do que é o problema e focar na solução, naquilo que eu posso fazer. Eu tenho que fazer algo, então o que é que eu posso fazer? Mais ou menos isso que você leva a pessoa a entender. Isso, ressignificar, né? A gente ressignifica. Então, por exemplo, no caso do psicodrama, a gente faz a encenação, né? A gente faz a pessoa entrar na cena e vamos trabalhar isso. Imagine se você está no ônibus, né? O que é que você pode fazer, né, de diferente, né? Ao invés de você reclamar, você já agradeceu pelo dia? Agradeça, olha que dia lindo, né? Olha que chuva, né, deliciosa, que bonito. Então, a gente trabalha, e essa dimensão da encenação, a gente chama, digamos assim, de um faz de conta, que pode ser que a pessoa nunca faça aquilo, mas internamente aquilo já foi, digamos assim, fechado. Né? A pessoa começa a enxergar de outra forma. Só o fato de você fazer esse drama, o cérebro já vai ser positivo, né? Isso. Você viver tranquilo. Então, dali pode levar adiante, né? É verdade. Exatamente. E aí, eu na minha linha, eu interpreto isso da forma que o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quando você coloca a pessoa para vivenciar isso ali, para o cérebro, aquilo é real. E aí, real. Quando essa pessoa ela se colocar nessa situação, é isso que a gente está falando, ele já vai ter um novo caminho, vai dizer, não, ela se comporta dessa maneira. Né? Isso. Nessa situação, ela se comporta dessa maneira. Então, é um novo caminho que cria. Então, isso é fantástico. E é interessante demais, assim, como essa dimensão, né, essa visão que eu falei da questão da máquina, né? Como isso é real, assim, de tantas situações da vida, né? No caso, por exemplo, voltando ao exemplo da histeria, né? A histeria mesmo, né? Por quanto tempo se discutiu, né? E hoje, sim, com o avanço das ciências,
graças a Deus, a gente consegue, em termos de profissionais, que entendem o que é somatização. Mas quanto sofrimento aconteceu para chegar até hoje? Né? Muitas pessoas achavam que era frescura, né? Nessa época mesmo da Isso. histeria, né? Que era um fingimento, porque não queria ir Uhum. trabalhar. Né? Então, graças a Deus, com o avanço da ciência, pôde se cuidar dessa realidade. Mas quanto sofrimento para chegar até aqui? Né? Enxergar, onde se enxerga a somatização como uma frescura, né? No caso, por exemplo, das mulheres, né? Logo o braço Uhum. que vai usar para trabalhar paralisou, né? Então não quer ir para casa, né? Não quer ir trabalhar, por exemplo, né? Isso. Exatamente. E, por exemplo, trazendo essa questão, acho que na década de 80, vocês me corrijam se eu tiver, a questão da lerdose, que foi assim, uma epidemia, todo mundo tendo lerdose, e o diagnóstico é muito ruim, né, de lerdose. E aí, às vezes, a gente coloca como associado somente ao esforço repetitivo, mas se a gente for buscar, vai estar muito mais além disso, né? Está muito atrelado realmente às questões emocionais, ao estresse, à sobrecarga, Isso. a questão dos abusos mesmo, né, de horário. Se a gente for investigar isso, a gente vai encontrar também uma somatização. Não somente a questão do esforço físico, né, dos movimentos repetitivos. E era uma situação de muita discriminação, era frescura, porque é difícil de inicialmente ser diagnosticado na época. Então, isso faz total sentido Uhum. com relação. Tem uma pergunta que coloca assim: as dores que provêm da ansiedade são consideradas doenças psicossomáticas? Eu não entendi. Dá para Deu repetir? para ouvir? Tá ruim o áudio? Ou tá O tendo um meu delay, tá. né? É. Pode repetir? Então, as dores que provêm da ansiedade são consideradas doenças psicossomáticas? Ela não especificou quais dores. Sim, pode sim, porque de acordo com como eu quero dizer, a ansiedade, ela é o medo, né, que vem da infância, porque é algo que você vivenciou e você não se sentiu bem, e aí no exterior acaba que o cérebro dando aquele vizinho que algo pode acontecer. Então, fica aqui aquela ansiedade, principalmente hoje, nas questões o luto, que a gente está vivendo essa pandemia, que traz um medo muito grande, né? E aí aumenta o nível da ansiedade. Então, eu acredito que sim. Exatamente. Hoje uma das emoções, né, que estão muito afloradas, Isso, que estão movendo algumas pessoas, é a questão do medo. Isso, infelizmente, é a nossa realidade. E aí eu acho que isso, a gente já está colhendo, né, algumas consequências desse medo. Então, essa histeria coletiva, que na realidade está, né? A gente está vivendo, né? isso. Uma histeria coletiva das pessoas estarem sendo movidas com o medo. E aí, o que é que a gente pode falar para poder ajudar essas pessoas que estão sendo movidas pelo medo? Então, assim, não sei se vai falar, Cléo. Não, pode falar. Então, é assim, o medo, ele é necessário, né? A gente precisa entender o medo como ele é Isso, necessário, ele nos protege, né? O problema é justamente quando acontece o excesso do medo, que é onde a gente entra, digamos assim, nas fobias, né? Esse excesso de medo prejudica todo o desenvolvimento, toda a nossa vida. Então, assim, nesse processo, tentar compreender o que é o medo, né? O que é o medo para aquela pessoa.
Porque por mais que a gente entenda medo, mas muitas vezes o medo é subjetivo, né? Ele acaba se tornando subjetivo, né? A gente tem uma compreensão de medo, mas quando a gente vai falar cada um para cada um, tem gente que tem medo de agulha, né? Tem gente que vê a agulha como se fosse, digamos assim, o tamanho de um carro, né? É uma coisa que vai atropelar ela. Se a gente for olhar racionalmente, isso é um absurdo. A pessoa tem um medo de uma agulha, né? De uma coisa que de 5, 6 centímetros. Mas a pessoa enxerga como uma coisa assim, gigantesca que vai trazer uma consequência para ela. Então, o medo dele é subjetivo nesse sentido, né? Cada um vai enxergar o medo de uma forma, né? Tem gente que tem medo de barata e enxerga a barata como um bicho que vai, né? Como se fosse um lobo mau que vai corroer ela, que vai, né? Mas é aquele mísero. Então, existe essa subjetividade. Então, no meu processo, eu faço sempre a pessoa trazer o que é o medo, porque às vezes, muitas vezes a pessoa chega, né, nessa questão de somatização por conta de medo, por exemplo, e não sabe do que é que tem medo, digamos assim, né? Ela acha que não sabe. E aí, quando a gente vai percebendo, então, fazer com que ela enfrente esse medo, né? De forma, no caso do psicodrama também, né? Trazer com que ela veja esse medo, né? Medo. O que é que você gostaria de fazer com esse medo? Você quer abraçar esse medo? Né? E aí, quando a gente vai, às vezes, trazer essa criança, né? Essa internalização infantil, que a gente vai, digamos assim, aprofundando mais o passado, a gente percebe, né? Que foi uma situação traumática da infância. Que foi Tudo volta à infância, né? Porque nós temos os setênios, então, que tem de 7 a 14, então tem todas essas etapas e a criança acaba aqui sofrendo alguma situação e leva para tudo. Sim. Tudo isso a gente tem que retornar. Então, na realidade, a gente tem que trazer a consciência, né, de se realmente é essa emoção que a pessoa está sentindo. Que pode ser o medo, a princípio ela pode achar que é o medo, né? Mas de repente pode ter outra emoção, uma tristeza, uma raiva, né? Dependendo de onde está, qual a origem do medo. Então, trazer a consciência, essa emoção, eu acho que é o princípio de tudo, porque a partir daí é que a gente vai saber como conduzir, né? Toda essa situação. Vocês concordam? Isso. Sim. Por exemplo, né? Assim, um caso, uma situação clínica, né? Uma pessoa que ela, digamos assim, tinha um excesso de insegurança muito grande. Só dando um exemplo, né? Nessa questão da influência da infância. Uma insegurança nos relacionamentos, não conseguia se desenvolver nos relacionamentos, achava que estava a todo momento sendo traída, e isso estava causando nela uma ansiedade, porque o parceiro não podia fazer nada que ela reagia, de certa forma, né? A insegurança gerava isso nela, e ela tinha enxaqueca, desenvolvia tantas outras situações, né? E aí quando, né, quando eu retornei para essa criança, que ela conversou com essa criança, ela foi uma criança que foi muito julgada por seu corpo, né? Ela foi muito maltratada, digamos assim. Então, foi um processo muito bonito, onde ela conversou com essa criança. Foi doloroso para ela, né? Ver essa criança, né? Conversar com essa criança. E a intenção maior dela foi cuidar dessa criança, que essa criança estava sozinha, né? Nessa situação, por exemplo. Ela estava sozinha, os pais saíram e esqueceram ela em casa, né? E aí isso trouxe ela uma grande crise de ansiedade, com medo de ficar sozinha, digamos assim. Então ela cuidou daquela criança, ela abraçou. O que é que você gostaria de fazer com essa criança? Eu gostaria de brincar, então brinque com essa criança. Está brincando do quê? Né? Foi um processo bonito, foi doloroso inicialmente, mas, né, trouxe um fechamento de ciclo. Então, terapeuticamente falando, a gente entendeu nesse processo, né, que foi aquela criança, né, e aí trouxe para mesa ela, né? Você não tem culpa, hoje, você é adulta, você não tem culpa do que fizeram com essa criança. Porque nesse sentido, ela se sentia muito culpada, então ela achava que ela tinha culpa do que estava acontecendo. Então, isso foi muito bonito. Então, são tantas situações, né, que a gente vive, que às vezes a gente precisa de vez em quando dar um reset, né?
dar esse reset para que a gente continue em frente. Exatamente. E esse processo é maravilhoso, porque muitas das vezes esses conflitos, né, da criança, tá? Por exemplo, da interpretação que dá nesse caso aí, por exemplo, ela deve ter se sentido abandonada, né? E aí vem tudo essa questão do sentimento da insegurança, né? E aí, do medo, novamente, de ser abandonado em qualquer situação, aquela coisa. O cérebro sempre vai estar remetendo à mesma situação, né? Você é abandonada, né? Tem o medo de ser abandonada. E esse processo está muito interessante, é apaixonante. E, principalmente, o resultado. A pessoa fica bem depois disso, né? É um outro caminho. E muitos chegam no consultório... E muitos chegam no consultório dizendo, né, doutora, eu tenho ansiedade. É quando você vai fazer a escuta, é o medo que está por trás dessa ansiedade. Exatamente. E aí, quando a gente consegue seguir esse trilho, né, desse conflito, que a gente realmente chega na emoção que está ocasionando tudo isso, está gerando. E como foi a interpretação, né? Porque, como o Bruno falou, eu acho muito importante como a gente pegar qual foi a interpretação para poder ressignificar isso, né? Para poder ressignificar e a pessoa compreender realmente que aquela situação, que nesse momento está tudo bem, né? Que ela agora pode cuidar, que aquela criança não precisa mais ficar sozinha, que ela não vai ser mais abandonada, que ela, como adulta, ela já pode se cuidar, né? Esse processo é maravilhoso. Realmente é tudo isso, esse resultado. E aí, como Bruno falou, né? Normalmente as pessoas elas sentem com esse sentimento de culpa, né? Por essas situações que aconteceram na infância, aí vem o julgamento. Isso. Né? E aí, às vezes, a doença ela é como se fosse uma punição por tudo aquilo que aconteceu, até você ressignificar o fato, ela fica nesse de culpa, julgamento, punição. É um conjunto de sentimentos. Exatamente. E aí, Léo, no caso, como seria essa questão do bioalinhamento? Você descreveria... No bioalinhamento, a gente traz a história do paciente, faz a verbalização e tem os estímulos, que é feito para desconectar, né? Tem uns pontos certo, na cabeça que a gente estimula e aí faz a verbalização e espera que o organismo reagir. E quando traz a sua história e você sabe onde começou, aí é a hora de mudar, né? Entendi. Eu percebo não, isso eu acredito, né, verdade, que na realidade, diante das doenças psicossomáticas, quando você consegue resolver o conflito, você termina também por estar trabalhando na melhora dessa doença. É claro, vou deixar bem claro aqui, porque as palavras, principalmente na área digital, elas têm uma proporção. Isso não quer dizer porque as doenças, ela vai determinados níveis, né? Como eu já falei, ela começa com o energético, depois a funcional até para ir para o orgânico. Então, se ela já ocasionou um dano muito grande a nível orgânico, não significa dizer que a gente resolveu o conflito e ela vai te curar como um passe de mágica, não é assim, na verdade. Da mesma forma que levou um tempo para que essa doença se estabelecesse, a partir do momento que ela resolver esse conflito, ela também vai levar um tempo para regredir, dependendo da nossa condição. Então, isso também, como é que vocês pensam com relação ao nosso poder de cura?
Então, eu acho assim, que o termo cura eu sempre acho muito delicado, né? Essa cura, assim, né? A gente sabe que hoje as pessoas elas têm essa sede de cura, né? Assim, estou curado, estou bem, não sei o que e tal. Então, assim, como esse processo, né? Processo psicológico e muitas vezes a necessidade de uso de medicamento, né? O uso de medicação. E aí a gente precisa compreender, né, que é um processo, assim, do mesmo como você falou, o processo que estabeleceu, existe um processo necessário para que isso se, né, desenvolva também, né? Às vezes o que o ser humano não consegue é respeitar esse tempo, né? É respeitar esse processo, né? Querer que as coisas sejam diferentes, que sejam instantâneas, né? Como um miojo. 3 minutos está tudo resolvido. Não é, né? É um Não é bem, processo. né? Eu chamo a geração. Esse termo surgiu num processo terapêutico com uma criança de 13 anos. Né? A gente conversava, ele gostava muito de miojo, né? E eu percebia que ele era uma criança ansiosa. Né? E a gente começou a falar sobre o miojo, né? O macarrão instantâneo. Né? A geração miojo, que é a geração dos 3 minutos. Né? Se não resolver em 3 minutos, a pessoa já não está bem. Né? Então, o que eu ia dizendo, né? Acabei me perdendo. Mas é isso, né? Então a pessoa ela acaba. Não, esqueci. Então, você Perdão. estava falando que a questão de cura é um termo bem delicado, porque as pessoas elas querem ser instantâneas, mas elas precisam ter Isso. os seus limites. Você estava falando. Pronto. Foi. E aí, por exemplo, com relação à medicação, né? Nesse acompanhamento do psicólogo com o psiquiatra, quando ele perceber que não há mais uma necessidade, acontece o que a gente chama de desmame, né? E aí vai se Isso. retirando o medicamento, a terapia que era semanal passa a ser quinzenal, né? E vai chegar um momento que tem a alta. É claro que algumas situações, por exemplo, né, pressão arterial, né, que essa hipertensão, melhor dizendo, né, é uma característica também que a somatização influencia muito. Então, pessoas que hoje têm problema de hipertensão precisam tomar uma medicação constante, né, para equilibrar, para cuidar daquilo ali. Mas que também está associado a isso, né? Então, Isso. entender que existe um processo, né? No meu caso, por exemplo, depois muitas vezes que eu faço essa internalização, o paciente não volta, sabe? É como se, para ele fechou o ciclo. Eu tenho observado muito isso. E eu tenho evitado fazer isso na primeira sessão, estou fazendo sempre na segunda. Só se houver necessidade, é claro. Mas eu percebo isso, ele fechou aquilo ali, né, digamos assim, internamente, então eu não preciso mais de terapia. Né? E Veja aí bem, some. E aí é quando Isso. acontece a reincidência, né? Porque não fez o acompanhamento correto. Isso. porque não é Muitos massa. querem chegar no primeiro dia, falar o que tem para falar e já fechar e ser curado. Quando a gente fala que vai fazer uma terapia, e é pouco que responde, né? Eu não vou dizer uma, duas, com 10, com 20, dessa vez vai ter cura. Porque a cura está dentro da gente. Preciso que o paciente fique sabendo do processo que vai ser conduzido, né? Tem que ter um processo lento, da mesma forma que vai para o médico, toma medicamento, vai adotando esse processo. Então, tem todo um acompanhamento, né? Exatamente, não é mais. E assim, eu costumo dizer, né, apesar da gente estar hoje com foco muito na questão psicológica, mas eu costumo dizer que para a gente ter saúde, a gente tem que trabalhar nossos 4 pilares. A gente tem que trabalhar um pilar físico, que é cuidar da alimentação, atividade física, beber água, tomar sol, nos aproximar da natureza, né? A gente tem que cuidar do nosso pilar mental e emocional, ou seja, cuidar daquilo que a gente pensa, cuidar daquilo que a gente fala, né? Para cuidar das emoções e cuidar do nosso pilar espiritual. Então, eu acho que para a gente ser uma pessoa que já melhorei e tudo mais, ela tem que cuidar desses 4 pilares. Não adianta cuidar de um
e deixar os outros três. Não adianta cuidar de três e deixar dois. Não adianta cuidar três e deixar um. Tem que estar equilibrado. É como, eu costumo dizer, que é como uma mesa que tem as quatro pernas. Se você desequilibrar uma, a mesa pende. Ela, tudo que você botar naquele tampo, não fica, né? Então, as pessoas, apesar de hoje a gente estar com foco psicológico, mas eu acho que elas têm que compreender que esses quatro pilares são essenciais. Né? E, assim, entender que nós somos marcados por tudo que nós fazemos, né? Ou que são feitos por nós, conosco, né? Melhor dizendo. Né? Às vezes a gente não consegue compreender, às vezes até aceitar isso, né? A gente precisa entender que a gente, às vezes, nesse processo, às vezes a gente não tem culpa daquilo que fizeram conosco. Né? Uma mulher que sofreu uma violência doméstica, né? Ou, por exemplo, sofreu uma violência, viu o pai, né? Por exemplo, bater na mãe, vivia essa violência doméstica e ela vive isso no casamento, ela acaba também se tornando culpada, achando que é culpada, né? Que, por exemplo, mereceu, né? Existe muito isso, eu mereci, eu fiz por onde, eu desobedeci, né? E aí a gente precisa entender, assim, que a gente precisa, eu sempre costumo dizer, que a gente precisa ter um pouco mais maleável com nós mesmos. Nós somos muito autoexigentes, né? Hoje nós somos, e às vezes, assim, isso é o que mais pesa, não é o que o outro exige de nós, né? Às vezes o patrão exige que a gente cumpra um horário, cumpra um compromisso, mas a carga maior é minha, né? Eu tenho que entregar perfeito, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar à frente. E aí, nessa luta para ser o melhor, para estar à frente, aí é onde acontecem muitas situações, porque é o respeitar o tempo, né? Se a gente não respeitar o tempo faz com que a gente espere na tora, digamos assim, né? Faz com que a gente pare, olhe, não é assim, não é você que manda, sou eu. Né? Às vezes isso acaba se tornando uma coisa frustrante, né? Mas necessária. Com certeza. Ou seja, eu, antes de cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim, né? Com certeza. Na terapia familiar, existe um teórico que diz que nós somos marcados, para que interessante, nós somos marcados por duas gerações antes de nós, ou seja, nós temos influência da geração dos nossos pais e dos nossos avós. E nós marcamos as duas próximas gerações. Então, assim, isso me bateu, assim, me abriu muito a mente quando eu fiz esse curso de terapia de família, e entender que muitas situações, realmente a gente não tem culpa, né? Essa questão do influenciar das gerações é muito forte, olhando por esse viés. A influência que a gente recebe e a influência que a gente passa. E aí é onde a gente está. Qual é a influência que a gente está passando? Né? Como é que a gente está contribuindo para a vida do outro? A gente sabe que tem pessoas que, só de a gente já perceber, já são pessoas amargas, né? Que traz um mal-estar tão grande, né? E tem outras pessoas que só de estar presente, né, a gente já se sente bem, já se sente agradável, né? Como se a pessoa fosse um remédio que trouxesse essa cura, né? Trouxesse essa paz. Então a gente precisa também, no nosso dia a dia, observar que tipo de pessoa eu estou sendo na vida do outro. Né? Eu estou sendo uma pessoa que a pessoa quer que eu esteja ali de novo, né? Nesse período de pandemia, por exemplo, né, que a gente ficou todo mundo isolado, né? De quem você sentiu saudades? Né? De quem você sentiu saudades? De quem você queria ver muito? Né? Será que tinha alguém que queria te ver, né? Por exemplo? Né? Porque nós somos aquilo que nós construímos, aquilo que a gente deixa na vida do outro, né? O que é que a gente está deixando também na vida do outro, né? Exatamente, perfeito. E eu acrescento mais, Bruno, que essa decisão de ser uma pessoa melhor, ela tem que ser hoje. O que é que eu estou fazendo hoje? Então, se eu puder fazer o bem hoje, se eu puder falar com a pessoa hoje, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente só sabe o agora. Então, essa decisão é do agora. O que é que, como você falou, o que é que a minha presença ela contribui para o outro, né? A gente só quer contribuição, a gente quer que o outro contribua com a gente. Mas e o que eu estou contribuindo? Né? Qual a minha contribuição?
que você falou foi show, super importante. Com a minha É condição. isso. E ela tem que ser agora. É. É uma decisão de agora, né? Não pode o discurso de que eu vou me preparar para ser, pode ser que não seja, não dê tempo. Eu penso que isso foi uma das coisas que a pandemia veio ensinar, sabe? Que a gente não tem tempo. O tempo é muito relativo, né? A gente vê pessoas Isso. que, digamos assim, né? Na pandemia, que a gente se falou hoje e amanhã a pessoa faleceu. Como assim? Né? Uma pessoa que teve uma situação da Covid, melhorou e de repente faleceu. Então, eu acho que Isso. uma das coisas que a pandemia veio nos ensinar é o hoje mesmo, né? É viver o presente, é amar mais, é estar mais presente e, de fato, né? Ser um pouco mais maleável, né? Digamos assim, na vida do outro também, né? Exatamente, porque a pandemia, aproveitando essa sua fala, ela a gente tem que ser realmente mais amável, mais tolerante, porque a gente não sabe o que é que o outro está vivendo, né? Então, muitas das vezes, aquela amargura, aquela coisa, a gente não sabe. Então, a partir do momento, talvez, a gente mude um comportamento, seja mais amável, mais gentil com o outro, né? Mais compreensivo, a gente vai ver que, de repente, aquele outro vai mudar. Porque era só isso que ele estava precisando receber naquele momento. Talvez uma palavra, né? Um conforto. Então, assim, isso que você falou, Bruno, eu achei fantástico, porque, assim, a gente precisa ser mais gentil com as pessoas. Precisa ser mais flexível, porque a gente não sabe o que o outro está pensando. Empatia, né? Hoje eu acho que falta empatia, né? Ao sofrimento do outro, né? Exatamente. A gente não sabe porque cada um vai interpretar, né, fatos da vida de uma forma, cada um pode agregar em sofrimento ou a libertação, e tudo é interpretação. Então, não cabe a gente julgar a interpretação do outro, né? Isso. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Terminei conversando e foi passando. Gente, alguma pergunta para Bruno, para Cléo? Aproveitem, viu? Não tem mais pergunta. Eu acho que daqui a pouco a gente encerra. Quer cada um fazer alguma consideração final? Isso realmente de como essa gente pode ajudar as pessoas que estão passando por algum conflito emocional e talvez eu esteja até traumatizado. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas de forma à distância mesmo? Como é que a gente pode orientar essas pessoas? Está com delay. Vocês ouviram? Ouvi. Eu estava esperando o Cléo falar. Cléo dar preferência. Não pode falar. Ouviu, Cléo? Então, pode falar, Bruno. Ah, tá certo. Tá certo. Pode. Então, eu acredito que entender, né, aquilo que está acontecendo conosco, né, entender que, né, se eu estou, por exemplo, uma dor de cabeça, uma situação, e já tomei todo tipo de remédio, já fiz de tudo, entender que ali não é só físico, né, existe uma somatização e procurar o profissional, procurar a terapia, né, entender que é um processo às vezes dolorido, porque precisa cuidar de algumas situações, mas que é necessário, né, para a gente viver melhor. E eu queria também compartilhar com vocês uma alegria, né? A partir de segunda-feira eu vou estar com um programa de rádio, né? Que maravilha! E o nome do programa vai ser Vivendo e Aprendendo, que é justamente um processo não só de psicoeducação, mas coisas para a vida, né? Hoje à noite vai ter a live de lançamento e começa na segunda-feira, né, às 20 horas do programa. E justamente a ideia é essa,
né? É isso que a gente está fazendo aqui, né? Uma psicoeducação, né? Então, o programa vai chamar Vivendo e Aprendendo, justamente para que a gente possa aprender a viver algumas coisas que a gente acha que não sabe e não sabe, né? Então, Isso. procurar a Viver. Isso, então, procurar a psicoeducação, né, eu acho que é um caminho. Procurar ler um pouco mais, escutar um pouco mais, né, ver aquilo que está ali acontecendo, o que é que está causando isso, né, perceber se é alguém, porque às vezes acontece muito nós temos pessoas hoje tóxicas, né, que influenciam muito, né, e pessoas tóxicas pode ser qualquer pessoa. Eu tive paciente que a pessoa tóxica da vida dela era a mãe, né, então é um negócio assim, né, que a gente precisa, imagine, fazer um processo de desintoxicação da mãe, né? Mas é um processo bonito. Então, tem pessoas, e essas pessoas tóxicas têm um poder muito grande, né, de paralisar a nossa vida e contribuir para a nossa somatização, né? Por exemplo, quantas vezes, assim, um processo de estresse que eu tive, eu tive uma dor de barriga, por exemplo, né? Ou uma raiva que eu tive de alguém por alguma coisa que eu não gostei, né? São várias situações que acabam levando a gente também a essa situação, né? E aí acaba gerando dores no estômago, que é um dos sinais fortes, que quando a gente não fala, engole, aí dá aquela de que já engolir do que aí acaba prejudicando o estômago, né? A úlcera, né? Gastrite, úlcera. As somatizações. Isso. Posso falar? Pode, sim. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi, talvez vocês entendam. Perguntar assim, quais são as causas de uma pessoa ter desrealização? Não entendi. Não entendi. Poderia explicar melhor, Nath, o que seria isso? Quais são as causas de uma pessoa ter desrealização? Será algo relacionado a, por exemplo, a uma questão do que a pessoa gostaria de realizar e não realizou? Será que seria isso? E acabou se frustrando? Não sei, eu entendi assim. Tipo, alguma coisa que a pessoa, por exemplo, as causas, né? Ela tinha não realizou e, consequentemente, gerou outras coisas. Não sei se seria... Se for isso, Nath, coloque aí se é isso mesmo, para a gente poder explanar. Gostei. As pessoas romantizam muito o coração e o aparelho intestinal é muito mais sensível. O coração é mais forte, né? Muito bom, isso é bem isso mesmo, né? Porque a todo momento, né, bom ou ruim, ele sempre dá algum sinal, né? Então realmente é mais sensível, né? Exatamente, o coração é mais forte, né? Muito show, é isso aí. Nath, se for outra coisa, você vai falando aí. Ô, Bruno, e com relação a essa rádio, como é que as pessoas podem ouvir? Qual é o canal? Explica aí pra gente. Certo, então tem duas formas de ouvir essa rádio. É uma rádio nova, é uma web rádio, é nova, está começando agora, e eu fui convidado e aceitei esse desafio, né? É tudo novo também, esse processo, mas eu acho que é interessante, assim, contribuir, né, de alguma forma. Então, o programa vai acontecer toda segunda-feira, às 20 horas. A pessoa pode ouvir pela rádio, baixando o aplicativo, Rádio Nova Sociedade, ou pode entrar pelo site, www.radio Nova Sociedade. Tanto baixando o aplicativo, tanto escutando pelo site. Todas as segundas-feiras, às 20 horas. A partir da próxima. Então, é mais um canal para a gente poder estar fazendo essa reeducação, né, emocional e com outros temas também, né, que vocês vão estar abordando. E mais para frente também, eu vou estar convidando vocês também para participar de um dos programas, viu? Levando vocês para lá também, para dar a contribuição de vocês. Estou à disposição. Posição. Claro, também.
Então, assim, gente, eu acho que nosso horário está acabando. Eu só quero novamente agradecer a vocês, a contribuição de vocês estarem aqui, um conteúdo, uma mensagem. Eu tenho certeza que tudo que a gente falou, né, alguém está precisando ouvir essa mensagem, né? E vai chegar essa mensagem e, de repente, é o pontapé que essa pessoa precisava, era o incentivo que essa pessoa precisava para tomar consciência daquilo que está acontecendo com ela e procurar ajuda, né? Isso. E aí a gente está aqui mostrando tantas artes como o Bruno trabalha, como o trabalha, e aí se vocês se identificarem, né? Tem precisou de ajuda, peça ajuda, né? Não se cale, porque a partir do momento que você se cala, o seu corpo vai começar a expressar. E aí é o tema que eu falei hoje, a dor psicoemocional, como sofrimento ou solução, né? Ou é o som do seu corpo dizendo para você olhar para você e pedir ajuda. Não. Isso. Os sintomas para que as pessoas possam identificar, principalmente o estômago, né? Primeiro, quando você não tem aquilo que você quer, acaba acontecendo. A insônia, puxa no corpo, aparece muito, porque quando você tem uma contração, as coxinhas aparecem, né? Vocês procurando o médico para fazer a avaliação, né? Porque às vezes não é só psicológico. Uma doença por trás e o médico é que tem que tratar. E também procurar o psicólogo, psiquiatra, terapeutas, né, que ajudam também. Qualquer sinal diferente no seu corpo é sinal de que você está precisando de ajuda, né? Porque o corpo está falando, dando sinal. E a gente se calando, o corpo grita. É melhor falar, procura terapeuta, procura psicólogo. Colocar isso tudo para fora, né? Com certeza. E não resistir à terapia, né? Entender a terapia como um processo que vai contribuir para a vida. Hoje em dia está melhorando, mas as pessoas ainda têm muita resistência, né? Então procure terapia, né? Procure entender que é um processo que vai contribuir para a sua vida. Isso. E muitos chegam dizendo, fica um entendimento de doido. Aí, quando conhece, assim, se souber, já não vai ficar mais tempo. Com certeza, é verdade. É muito bom. Graças a Deus, eu acho que esse estigma está sendo retirado, né? Já, aos poucos, eles estão começando a ver que a ajuda psicológica é muito boa, né? E eu dizia essa semana que, até para um jovem que eu escutei, eu dizia que a gente precisa fazer terapia, muitas vezes, às vezes nem é por nós, é pelo outro. Porque às vezes o outro nos machuca tanto, né? Mas se a gente tiver em terapia em dias, como eu estava dizendo, se a gente tiver com a terapia em dia, o outro pode nos machucar que não vai, pode tentar nos machucar e não vai conseguir, né? Então, por exemplo, eu dava o exemplo do relacionamento. No relacionamento, o casal não está bem. E um dos dois não quer se cuidar. Cuide de você, né? Cuide de você, faça a sua terapia, para que quando venha alguma coisa de lá, né? Seu teto já está protegido, né? Então, se o outro não quer se cuidar, cuide de você. É importante isso também. Verdade. Quando vier as pancadas, você está de boa só. Vai ficar que nem aquele boneco de posto, que vai e volta, bate e volta, né? Mas não derruba. Não derruba. Isso. Exatamente. E aí, outra coisa para contribuir, como o Bruno estava falando, algumas pessoas têm até receio de entrar no processo terapêutico. Você vai mexer com as emoções, né? Vai doer. Mas aí é escolha, gente, porque assim, já está doendo. A dor já existe, né? Vai doer, então aí você escolhe. Dói para você ficar nessa situação, né? Pela vida. Mas pode doer e você simplesmente sair dessa situação. Então é uma questão de escolha.
qual é a dor que você vai ficar? A dor de continuar ou a dor de entrar? Verdade. É uma questão de escolha. Então, escolha a dor de entrar, não a dor de permanecer. E às vezes E aí, para isso, terapia. enfrentar essa dor ela é necessária para que a gente viva melhor, né? Exatamente. Pode ser que doa no início, mas depois você vai enxergar já de uma outra forma. É um processo, né? Depois do processo pronto, você conta a história sem sofrimento. Exatamente. Então, escolha. Escolha a gente fazer terapia, escolha cuidar de você, escolha cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde física, da sua saúde espiritual. Escolha. Isso. E aí, vamos ver. Então, novamente, agradecer a vocês dois pela maravilhosa contribuição. Que Deus abençoe imensamente vocês. E aí, vamos encerrando por aqui. Alguma contribuição maior? Querem falar mais alguma coisa? Não, só queria dizer que precisando de terapia, pode ir procurar também, tem a Cleo, né? Pode procurar, procure conversar com a gente. Às vezes não quer saber mais ou menos como funciona, converse, né? Mas não fuja não corra, né? Entenda primeiro como funciona. Vai conhecer, eu tive um paciente que chegou, assim, aí quando eu perguntei qual era a queixa, ele disse, não, eu só perguntei, porque o plano dele dá direito, ele como era o trabalho do psicólogo. E eu achei muito interessante, mas acaba trazendo uma questão, né, para você trabalhar. Mas eu achei bem interessante. Aí, a partir daí, ele trouxe à tona algumas consciências. Sim, sim. Então, a questão é se positivo, façam terapia. Quem não segue Bruno, vai lá no canal do Bruno. Bruno, qual o seu Insta, o pessoal lhe seguir? É Bruno _Madureira, é o meu pessoal, e o profissional é PC Bruno Madureira. Exatamente. Seu projeto aquele ainda você continua? Tá ativo ainda. Agora nós estamos expandindo, né? Com alguns convites, a gente está expandindo para os bairros. Estamos nos organizando agora para ir para o Marcos Freire 3 e mais em breve para o Parque dos Faróis. Né? A gente está recebendo os convites e estamos expandindo. Exatamente. Então, não tem desculpa do Gengão, está sendo ampliado, o acesso, né, bem facilitado à terapia, então, não tem desculpa de não fazer terapia agora. Rafael, quer? Bom, eu estou na clínica Mente Humana, qualquer coisa, eu lá para escutar e poder ajudar. Exatamente. Então, temos todas as disposições. Qualquer dúvida, desacione que a gente pode dar direcionamento para onde você vive. Então, gratidão por vocês estiverem aqui, gratidão a vocês dois pela lindíssima conversa. Obrigada. Um beijo, fique comigo. Tchau, você também. Tchau. Tchau, Tchau, Cláudia. galera. Tchau.